Olá, essa é a nossa segunda videoaula de sistemas operacionais. Eu, Fábio Rezende, farei a apresentação desta videoaula. Bom, como havíamos falado, a nossa segunda aula seria Shell. Então, vamos falar um pouco sobre Shell. O que é o Shell? O Shell é um software independente que oferece comunicação direta entre o usuário e o sistema operacional. A interface de usuário não gráfica do Shell de comando é um ambiente propício para a execução de aplicativos e utilitários baseados em caracteres. O Shell, na verdade, é um comando. É um comando que a gente vai colocar ali dentro do computador e ele vai fazer uma determinada tarefa. Sua função é criar, editar arquivos em lotes, também denominado de scripts. Muito importante aí no Linux, é uma das coisas mais usadas aí no Shell. E também automatizar tarefas rotineiras, que seria demorado você ir lá, clicar com o mouse naquela determinada coisa, e aí você pode muito bem fazer isso pelo Shell. Por isso, o Linux tem uma grande utilidade desse tipo de coisa, porque como o Linux não tem uma interface muito avançada, não é uma interface em que o usuário consegue visualizar tudo que ele precisa, então ele vai precisar do Shell para poder visualizar arquivos, coisas mais rotineiras mesmo. Bom, agora então vamos ver alguns comandos. O primeiro comando que vou mostrar é o comando ls. Ele é de gestão de arquivos ou diretórios. Bom, vamos ao Shell então. Então, o comando ls, ele vai mostrar quais coisas tem no diretório que você está. Então, eu vou dar aqui o ls. Aí, ó. Tem esses também diretórios se eu quiser entrar. Ó. Tem desktop, meu computador e meus documentos. Então, toda vez que você precisar visualizar quais passos tem em seu diretório, é só colocar o comando ls. O próximo comando que vamos ver é o comando cd. O comando cd eu utilizo para entrar em alguma desses diretórios, dessas pastas. Então, vou entrar no diretório desktop. Bom, para fazer isso, coloco o cd e o nome do diretório que você deseja entrar. Aí, ó. Como vocês podem ver, eu já consegui entrar no desktop, pois ele passou ali para trás do cifrão, isso significa que eu já estou dentro da pasta. Tem que tomar muito cuidado nesse momento, porque se errar uma letra ou se ela for maiúscula e você digitar minúscula, ele vai dizer que esse diretório não existe. Como nesse exemplo aqui, ó. Bom, antes disso, para sair, digita-se novamente cd. É importante perceber que se você digitar alguma coisa errada, não vai dar certo. Ele vai acusar um erro, dizendo que esse diretório não existe. Como nesse exemplo. Aí, ó, como vocês podem perceber, a única coisa que eu errei é que desktop deveria ser escrito com a primeira letra maiúscula. Eu escrevi minúscula e, segundo ele, não existe o diretório. Então, é sempre bom tomar cuidado nessa parte. Bom, vamos para o próximo comando. Deixa eu só ver qual que é o próximo. Próximo comando, então, mkdir. O mkdir, ele vai
criar um diretório, uma pasta. Então, quando você precisar de criar uma pasta, é só pôr mkdir e o nome da pasta que você deseja criar. Vou criar aqui uma pasta de teste. Bom, para vermos onde essa pasta se encontra, só colocar ls. Ele listou ali as pastas que existem. E tá aí, desktop, meu computador, meus documentos e a nova pasta que eu criei, que é a pasta de teste. Ou diretório, teste. Vamos para o próximo comando. O próximo comando é pwd. O pwd, ele mostra-nos o caminho por inteiro do diretório. Ele não vai mostrar só o que está lá dentro. Então, para vocês me entenderem, vou dar um exemplo. Aí, é o caminho anterior que eu estava. Então, eu estou em Home, Curumim. De vocês também deve estar assim. Bom, ainda tem mais alguns comandos de arquivos ou diretório. Vou até lá para ver qual o próximo. O próximo então é o rm. Esse comando ele vai apagar um arquivo. Vou criar um arquivo. Vou usar aqui o editor de texto. Só um minutinho que ele vai abrir. Aí, vou escrever qualquer coisa aqui só para salvar. Vou salvar como teste. Bom, salvei. Agora é só ir lá no meu shell. Como eu disse, ele apaga, o rm apaga um arquivo. Então, isso. Então já estava dentro daquela pasta. Vou listar aqui quais são os meus arquivos nessa pasta. Para isso utilizar o ls. Isso. Tem o teste1 e o teste.odt. Vou apagar o teste.odt. É só pôr o rm e colocar o nome do arquivo e sua extensão. Ele está me perguntando se eu desejo remover esse arquivo. Isso. Coloquei o yes e ele removeu. Vou dar um ls para ver se ele realmente foi removido. Isso. O arquivo foi removido. Nosso próximo comando é o state. O state vai exibir aí o estado de um determinado arquivo, que na verdade é quando ele foi acessado, quando ele foi criado,
essas coisas. Então, vou exibir o estado do teste. É só colocar o nome do comando de novo e o nome do arquivo. Isso aí, ó. Ele está me mostrando a data do acesso, quando que eu modifiquei e algumas características aí do arquivo. Bom, vamos então voltar para a nossa apresentação para mim ver qual é o próximo comando. Então o nosso próximo comando é o file. Esse comando determina o tipo do meu arquivo. Então vou colocar aqui o file. Então vou utilizar o teste1 de novo, que é o arquivo que eu tenho dentro desse diretório. É só pôr o file e o nome do arquivo. Então, o file aqui nesse meu arquivo é um arquivo tipo ASCII2, um texto em ASCII2, então, segundo ele, eu ainda não terminei. Então, vou tentar editar mais um arquivo aqui com uma outra extensão para mim poder demonstrar o comando. Vou utilizar o BR Office mesmo. Aí, ó. Pronto, só escrever um texto aqui para eu poder salvar de novo. Aí vou salvar e vou pôr dentro da minha pasta teste mais uma vez. É que eu estou lá dentro já, né, no shell. Vou usar o nome de teste 2. Isso. Salvei. Voltei lá no shell. Deixa eu só ver se está aqui. Isso. teste2.odt. Agora é só utilizar o comando file. E o nome do meu arquivo, que é teste2.odt. Isso, aí ó. Ele exibiu então o que é esse arquivo. Tá falando que é um texto, né, um documento. É um documento de texto mesmo. Bom, deixa eu olhar qual é o nosso próximo comando. E isso. Agora passamos para os comandos de rede. Saímos dos comandos de arquivos. E aqueles que eu mostrei são os comandos mais importantes que utilizamos no dia a dia. Bom, então esses três comandos já vou olhar aqui quais são. Então é ifconfig, ping e netstate. Já vou mostrar os três já. Isso. Tá aqui. Cliquei no shell. Isso. Então, vamos lá. Nosso primeiro comando é o ifconfig. É só digitar isso mesmo. E ele exibiu aí os IPs da nossa máquina. E entre outras funções aí com IPs. Então, tá aqui, né, o meu IP e o meu Mac também. Bom, e o nosso próximo então é o ping. Esse muita gente já deve conhecer porque já é utilizado já no MS-DOS também. Então é só pôr ping e o nome do site. Vou digitar aqui o Google. Ele vai testar aí a conexão com esse servidor, né? Bom, ele está fazendo o teste e ele vai ficar fazendo isso. Então,
tem que mandar parar, né? Para mandar parar, é só apertar Ctrl C. Isso. Parei aqui, então ele vai me dar um resultado. O nosso resultado aqui deu 16 pacotes, no meu resultado, na verdade. E eu perdi 0%, que é muito raro. Mas foi o que aconteceu. O nosso próximo comando é o netstate. Então, vou digitar aqui netstate, que vai exibir um status da minha rede. Tá aí o status da minha rede. Esses comandos que eu acabei de mostrar de rede são alguns comandos que sempre utilizamos também para poder ver o IP, para poder ver como está a conexão, se está perdendo dados ou não. Então é importante memorizar esses comandos também. Eu acho que terminamos. Deixa eu só ver aqui. Terminamos. Essa foi a nossa segunda aula então de sistemas operacionais. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Obrigado.
Comando